Olá, gente, meu nome é Thiago. Na minha infância, né, ou no meu nascimento, eu tive um problema muito grave. Na verdade, no meu nascimento mesmo, eu nasci como uma criança normal, nasci peladinho como todos, né, sem segredo. Aí, com 2 meses, quando minha mãe me amamentava, ela falou pra mim, né, comentou comigo que eu tinha muita falta de ar. Então a minha tia, ela tinha que ficar soprando eu para que eu pudesse mamar. E minha mãe ficou um pouco preocupada com isso, né, me levou no hospital Santa Casa de Pinda. E lá o médico, né, que fez todo, né, o processo, falou que eu tinha bronquite, né, por causa da minha mãe e tal. Aí eu fiquei um ano tratando, né, como bronquite, tomando remédio e tudo, mas o remédio de nada adiantava e os problemas só iam se agravando. E um dia, tava no hospital, tive uma crise muito forte e os médicos fizeram um diagnóstico e falaram que eu tinha problema no coração, que não tinha nada a ver com a outra doença que eu estava tratando. E pelo tempo, né, que eu fiquei tratando de outra doença, foi piorando o problema que eu tinha no coração. O nome da doença é miocardiopatia dilatada. E eu fui pra Taubaté, pro hospital de Taubaté, fiquei internado, fiquei na UTI. E eu fui precisando de transplantes e amigos, né, meus pais dos meus amigos que doaram sangue. E hoje, né, graças a Deus eu tô vivo aí por causa da transfusão que fizeram. E os tratamentos foram correndo, né, e eu isso com 1 ano de idade e minha mãe passando por esses problemas. E o médico falou pra minha mãe que tinha que fazer um transplante de coração, era transplante ou a morte, que não tinha outro escape pra mim, que essa doença ou era assim, é assim que resolvia, se não fosse desse jeito era a morte certa. Minha mãe muito preocupada e eu bebezinho, e o médico, né, comentando com a minha mãe sobre o grau da doença, ele falou que o meu coração, uma das veias que bombeava o sangue, né? Uma das veias que bombeava o sangue era travada, ele não passava o sangue, então isso foi acumulando sangue no meu coração e meu coração começou a inchar. O médico falou pra minha mãe que o meu coração era que nem uma lua cheia, de tão inchado que estava a ponto de explodir. Aí com isso tinha crises muito forte, eu era movido, eu era mantido vivo por aparelhos. E chegou um determinado momento, o médico chegou e falou pra minha mãe, foi totalmente frio quando falou com ela, sem esboçar nenhum sentimento, falou assim: ô mãe, o coração do seu filho já parou, a única coisa que tá em movimento é só os outros órgãos, né, porque o coração dele já não funciona mais. Ou fazer transplante ou ele vai morrer, infelizmente. No quarto ao lado tinha uma criança, uma menina, com o mesmo problema que o meu, também não fez transplante e chegou a falecer. E o médico contou isso pra minha mãe. Falou assim: tem uma menina que acabou de falecer com o mesmo problema que o seu filho, com a mesma idade que o seu filho tem. Ela também não fez o transplante e infelizmente foi fatal pra ela, não aguentou. E só que o médico ele confia muito na medicina e minha mãe confiava em um doutor ainda muito mais especializado, né? Um doutor que nunca falha, os médicos dos médicos. E minha mãe, com um ato de fé, começou a orar, pediu para a igreja orar, todas as igrejas oraram. Minha avó, uma serva de Deus, que eu tenho muito carinho por ela, embora eu vivi muito pouco tempo com ela, né? Ela faleceu quando eu ainda era criança. No meio disso tudo, ela fez um voto com Deus, né, pedindo para que Deus curasse eu, tudo. E o médico simplesmente, né, nenhuma dos check-ups, nenhuma das revisões que ele fazia comigo, ele olhou para mim e falou: não é possível, como é que seu filho não tá vivo? Aí ele olhou pra minha mãe e falou: isso simplesmente é um milagre, não tem como, ele tá vivo ainda, não tem como. O coração dele vai explodir, tá prestes a explodir, ele ainda tá vivo, ele ainda respira. E minha mãe, né, como uma boa serva de Deus, olhou pro céu, agradeceu a Deus e falou: isso é um milagre de Deus, cara, isso é Deus que faz. Aí minha mãe olhou pro céu, falou pro doutor: doutor, isso aí é milagre, doutor. Depois disso, né, eu ainda continuei passar pelos médicos, eu ainda continuei tomando medicamento, mas a doença grave mesmo, a gravidade de tudo, não existia mais. E aí o tempo foi se passando, e eu lembro, né, que pelo menos
Quando eu entrei na pré-escola, eu tomava, né, o medicamento. Aí depois disso, acho que no meio do ano mais ou menos, eu parei de tomar o remédio, tudo. Eu não sabia por quê, né, minha mãe parou de dar o remédio pra mim, não mandava mais na minha mochila e tal, e eu não tomava. Ela falou pra mim que no ato de fé, ela falou pra Deus, eu não vou mais dar remédio pro meu filho. Meu filho não vai mais sobreviver ou se manter de pé através de remédios. Senhor Deus, eu confio em Ti, confio no Deus que eu sirvo, e a partir de hoje ele não vai mais tomar remédio. Aí não tomei mais remédio, não tinha mais, né, os medicamentos, ainda passava pelo médico, né, ainda ia pra Taubaté sempre para fazer os check-ups. E só que minha mãe parou de dar o remédio para mim e eu lembro que ano após ano eu ia cada vez melhorando. Eu sempre adorei jogar bola, mas antes eu não podia jogar bola. Eu comecei a jogar mais futebol, tal. Eu brincava, tava sendo como uma criança normal, uma criança que eu podia fazer o que eu quisesse, eu podia correr, eu podia brincar, eu podia me divertir sem ter medo. Eu lembro que muitas vezes quando eu corria eu sentia fisgado, pontadas muito fortes no coração. Era uma dor muito forte e eu sempre contava pra minha mãe sempre olhava, regalava o olho e falava, nossa Thiago, isso é perigoso. Aí pra mim era normal, pra mim, sei lá, eu corri demais e deu pontada no coração. Eu não tinha ideia mais ou menos do que realmente eu passei, do que realmente minha mãe passou com essa doença. Só que daí com o tempo eu fui crescendo, essa vontade que eu tinha de jogar bola, de brincar, de correr, foi falando muito mais forte em minha vida. Eu lembro uma vez que eu fui numa escolinha de futebol, lá tinha um formulário para preencher, e eu escrevendo lá e falei assim, tem algum problema de saúde? Eu falei assim, tenho um problema de coração. Ele me anulou na hora, falou, não cara, você não pode treinar com a gente. Aquilo foi um bate pra mim, eu, caramba, como é que eu não posso jogar bola? Porque eu não posso jogar bola, porque eu sou uma criança normal. Com 11 anos, mudou de doutor, o médico que consultava eu, aí veio uma outra doutora. Isso com 11 anos, a doutora não sabia nada de mim, não me conhecia. Aí eu cheguei a fazer um ultrassom pro coração e ela começou a olhar o ultrassom e começou a olhar meus exames antigamente. Olhou pra minha cara, olhou pra cara da minha mãe com um ar de medo, de susto. Aí eu falei, eu só pensei comigo, caramba, cara, ferrou totalmente, cara, já era. Acho que meu coração ferrou de vez, cara. Aí eu olhando também, esbocei um ar de tristeza ali. Aí ela olhou pra mim, sim, fixamente, falou, você é o Thiago Santana? Eu falei, sou sim. E ela olhou pra minha mãe, ô mãe, esse aqui é realmente aquele menino que tá aqui, que teve esse problema, tá? E começou a falar todos os problemas. E minha mãe, sim, porque aconteceu alguma coisa? Ela simplesmente aconteceu sim. Daí minha mãe, o que? Ela falou assim, tô vendo que no ultrassom aqui ele não tem nada. O coração dele é como de uma criança de 11 anos normal. Até muito mais saudável do que criança de 11 anos que eu já vi. Aí eu já, levantei, olhei pra cara dela, eu posso jogar bola? Ela, não, você pode jogar bola assim. Eu falei, não, me dá uma testada então, porque eu preciso levar pra escolinha lá, porque eu preciso jogar bola. E o cara não quis deixar eu jogar bola, e eu totalmente eufórico, totalmente feliz ali. E ela deu uma testada pra mim, e eu olhei pra cara dela, sabe, uma felicidade que ela tava no olho, ela não tava acreditando em tudo aquilo que aconteceu. Deus antes já tinha feito um milagre em minha vida, só que com 11 anos ele concretizou. Eu era uma criança normal. Depois disso eu tive que fazer exames de em 3 anos. Eu recebi alta com 18 anos, mas com 16 eu já parei de ir, não ia mais no médico, já não fazia mais nada. Então eu recebi alta, mas por conta, eu não fui no médico para receber alta. Hoje eu tenho 19 anos, depois daqueles 11 anos eu nunca mais nem fisgado no coração eu tive. Depois daquilo eu só vivi experiências maravilhosas com Deus, só vi coisas que só Deus mesmo que pode explicar. Cresci dentro da igreja, cresci aos pés de Jesus, e hoje eu sou muito, muito grato por tudo que o Senhor fez em minha vida, por este milagre que Ele fez em minha vida. Eu mesmo não tinha ciência desse milagre que Deus fez em mim. E eu sempre soube, que Deus usa que Deus quer usar a todos, que Deus salva a todos, e Deus chegou a me usar, Ele me usa para fazer a sua vontade. Só que eu nunca tinha imaginado o quão grande foi o mover de Deus sobre a minha vida. Eu não sabia desse carinho que Deus tinha por mim. Eu fico muito feliz por poder estar aqui dando este testemunho,
vivo, inteiro, poder contar pra vocês de tudo que Deus fez em minha vida. Era pra mim ter sequelas, era pra mim, poderia até estar vivo hoje, mas ia ter alguma doença, ia ter alguma deficiência mental, mas não, eu sou louco, né? Não sou normal, mas, né, tipo, em doença em si não tenho nada. Deus me curou 100%. Cara, eu não tenho muito o que falar sobre Deus, cara, sobre o que Ele fez em minha vida. Deus simplesmente, cara, com 1 ano de idade, Deus me abraçou e falou, cara, esse menino é meu, esse pequeno é meu, cara. Mas eu não sou exclusivo, cara, eu não sou uma pessoa entre 1 milhão, cara, eu não sou tipo um Moisés, que entre milhares de pessoas Deus escolheu. Não, cara, eu sou simplesmente igual a você. Eu sei que você também, ao longo da sua vida, você passou por algum problema e hoje não sabe explicar o porquê disso tudo. Foi Deus, cara, Deus que salvou você. Deus tem um plano na sua vida, como tem um plano na minha vida. Deus quer usar você como Ele vem me usando. E o porquê eu estar contando isso, né? Porque eu disse estar mostrando este lado da minha vida é para que você aí desse lado possa perceber o quão grande é esse Deus. Ainda tem pessoas ainda que não acreditam nesse Deus, cara, mas na boa, pra você que não acredita nesse Deus, cara, eu sou um milagre de Deus, você é um milagre de Deus. Então eu não tô aqui pra promover nada, pra promover nenhuma religião, nenhuma placa, eu só aqui simplesmente pra falar de um Deus que Ele é vivo e Ele trabalha, Ele ama a todos. Eu, você, independente de como você é ou de o que você tenha feito. Eu não merecia estar vivo hoje, mas Deus, com sua graça, né, concedeu e permitiu que isso acontecesse. Espero que você aí do outro lado que passou por algum problema e hoje não sabe explicar, eu te explico pra você, foi Deus que fez isso em sua vida. E Ele não quer simplesmente só salvar ou só curar você, Ele quer fazer você parte dele, quer que você faça parte do corpo dele. Então fica aí pra vocês, meu testemunho. Meu, Deus é bom demais, cara.